queridos irmãos e irmãs, nós nos aproximamos do início do jubileu proposto pelo Papa Francisco e como um dos momentos importantes de preparação para o jubileu é o voltar às fontes do Concílio Vaticano II, compreender os seus documentos, especialmente lê-los e meditá-los. Eu me proponho a fazer breve reflexão a partir deste número 6 dos Cadernos do Concílio, a liturgia no mistério da Igreja, para recuperar esta relação entre liturgia e Igreja, compreendê-la melhor. Então, é preciso, para isso, recordar que quem teve a grande inspiração divina para iniciar o concílio foi São João 23, que justamente na festa da conversão do apóstolo São Paulo, 25 de janeiro de 1959, convocou um concílio ecumênico, no sentido de para toda a Igreja. Ele deu início ao concílio, empenhou-se muito para que ele fosse bem preparado, mas logo em seguida faleceu. A preocupação era, e agora o concílio irá para frente? Paulo VI deu grande segurança a toda a Igreja, quando ele, no início do pontificado, disse: é preciso prosseguir com o concílio. E assim a Igreja deu os passos. O primeiro documento aprovado pelo concílio foi justamente a Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia. E é sobre esse documento que o Caderno 6, a Liturgia no Mistério da Igreja, tenta refletir. É claro que ler esse texto não dispensa de maneira alguma a leitura atenta e aprofundada da riqueza do conteúdo do documento. Bem, esse caderno recorda que, fruto do processo de movimento litúrgico, todo o empenho anterior ao concílio, Pio XII, tudo isso desemboca na Sacrosanto Concílio. E a Sacrosanto Concílio tem grandes linhas para poder tornar a liturgia fonte de vida espiritual para as pessoas. Primeiro, o uso da língua falada pelas pessoas, né? Não mais o latim. O concílio abriu a porta e foram sendo dados passos para o uso na inteira liturgia romana, na nossa liturgia. Com isto, nós temos, logo nos primeiros anos, um empenho para editar e promulgar, sob a autoridade de Paulo VI, um novo rito da missa, e nesse rito da missa a importância da instrução geral do missal romano. O Papa fez isso no dia 25 de maio de 69, quando ele aprovou tanto o rito da missa quanto a instrução geral do missal romano. Em seguida, foi a vez dos rituais todos da Igreja. Então, ali no período de 69 a 73, nós tivemos os rituais renovados. Ora, mas o que caracteriza a liturgia, se nós pensarmos bem, não é o fato de novos livros, porque novos livros podem ser apenas trocar de lugar. Eu tiro da biblioteca, da estante da livraria e coloco na biblioteca do seminário, da paróquia, da sua casa. É preciso mais do que isso. Então, o capítulo 2 fala de uma chave de leitura, por onde se entra na Sacrosanto Concilium e na compreensão da liturgia. Se entra por esta via. A liturgia é o momento histórico da salvação. Então, o que se deu na história, no agir de Deus para a nossa salvação, realiza-se na celebração litúrgica. O documento atesta, portanto, esta relação
e faz com que a liturgia seja, ao mesmo tempo, o cume de toda a ação da igreja e também a fonte de onde emana a sua força. A igreja, então, ela vive a experiência de ser comunidade celebrando. Depois nós encontramos uma certeza. Por quê? Aquilo que em Cristo já se realizou plenamente, em nós continua a se realizar de modo especial na liturgia. Então, a Sacrosanto Concílio número 7 vai apresentar que, para continuar a sua obra salvadora, Cristo está sempre presente na liturgia e elenca algumas modalidades desta presença real do Senhor na liturgia. Presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro que preside a celebração, quanto, sobretudo, debaixo das espécies eucarísticas, presente em todos os sacramentos, presente na sua palavra anunciada na Assembleia, presente na própria Assembleia litúrgica. É esta presença viva de Jesus na liturgia que faz com que seja autêntica a chave de entrada na teologia litúrgica do Concílio Vaticano II. Ou seja, a liturgia é o momento histórico da salvação. Esse momento histórico faz com que nós possamos dizer com o Papa Francisco na Desiderio Desideravi, a liturgia, por seus ritos, ela é memorial da salvação. Isso significa que, quando a palavra é anunciada, a palavra se realiza entre nós. E eu sou apaixonado por muitos textos da Desiderio Desideravi, mas especialmente por um, que diz assim que, na liturgia, eu sou a samaritana e eu sou Nicodemos. Eu sou Pedro arrependido, mas eu sou também o ladrão que se arrepende. Eu sou Zaqueu, eu sou Madalena, eu sou endemoniado que foi libertado pela palavra. Acontece no agir litúrgico a salvação. Por isso, então, esta possibilidade de entrar na teologia litúrgica do Concílio Vaticano II, reconhecendo que o Senhor se faz presente na liturgia desse modo. O Missal Romano, que é o texto oficial da nossa celebração, seja na quinta-feira, na missa da Ceia do Senhor, seja no segundo domingo do tempo comum, tem por oração sobre as oferendas uma belíssima expressão de tudo isso, quando diz, num pedido a Deus, que nós possamos celebrar sempre dignamente a Eucaristia, pois todas as vezes que pelos ritos nós realizamos o sacrifício do Cristo, torna-se presente a nossa salvação. Mais que isto, realiza-se a nossa salvação. E como é um momento histórico, a liturgia é fonte para a caminhada de toda a Igreja. Aqueles primeiros números da Sacrosanto Concílio terminam recordando que há uma relação muito grande, expressiva, entre o que nós celebramos e a liturgia dos céus. Ou seja, nós como que antecipamos e saboreamos aquela comunhão perfeita que acontecerá no céu. Há esta relação, portanto, entre a liturgia terrestre e a liturgia celeste. E o texto diz assim: a ênfase está no aspecto da comunhão e na dimensão do início, já na terra, da vida futura, como primícias e garantias, bem como a participação na comunhão dos santos e na vida da Igreja Celeste. Assim, o primeiro e o segundo capítulo nos ajudam a saborear alguns elementos da Sacrosanto Concílio
que muito ajudarão na compreensão da liturgia. A compreensão segundo aquilo que se diz de Paulo VI, porque diz de Paulo VI que ele compreendeu que havia necessidade de entender a liturgia a partir do seu sentido, da sua teologia. Convido você, então, a abrir os documentos do Concílio Vaticano II, procurar a Sacrosanto Concílio e lê-la pausadamente, refletidamente, seja individual, seja comunitariamente. A todos vocês, desejo uma ótima reflexão, boa preparação para o jubileu. E abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.